vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta, me ama, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, entristecendo, trazendo céus, ecos das celsas, graça de Deus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta, minha alma, canta ao Senhor,
Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da nossa série Ser e Pertencer, a série de mensagens que nós aqui na Igreja do Redentor iniciamos baseada na primeira epístola de Paulo a Corinto, a Igreja de Corinto. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a mensagem que está baseada no capítulo 3 de 1 Coríntios. Antes de nós iniciarmos a meditação, gostaria de convidá-lo, você que está em casa, nos acompanhando através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, que você feche seus olhos e a gente tenha um tempo de oração pedindo que Deus fale conosco. Deus Santo, obrigado, Jesus, pela oportunidade de compartilhar do Evangelho com os irmãos. Te peço que o Senhor possa aplicar, Deus, essa palavra ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa usá-la para que o Teu nome seja glorificado. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês a primeira epístola de Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 a 9. Inicialmente, lerei esse bloco do texto, que diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, quando a gente atenta para essa epístola de Paulo aos Coríntios, como o pastor Cristiano mencionou em pregações anteriores, é uma epístola muito peculiar, porque apesar de Paulo iniciar a carta de forma muito amorosa, tratando os cristãos que estavam naquela cidade como sendo santos, santificados, o teor da carta ele é muito duro nas exortações, por conta da forma que os crentes daquela cidade estavam pecando. Então, por conta do contexto cultural, por conta do ambiente em que a igreja foi plantada, um ambiente de muita permissividade moral, um ambiente de muita idolatria, então nós percebemos que mesmo aqueles que estavam integrados à igreja tinham dificuldade de abandonar pecados antigos. Então, aqui no capítulo 2, nós vemos Paulo, se nós lermos o capítulo 2, o capítulo anterior, eu gostaria de encorajá-los a fazer isso, nós percebemos que Paulo ele vem explicando para os cristãos que estavam lá em Corinto no que consistia uma pessoa ter uma mente espiritual. Mostrava como importante era que a pessoa buscasse a Deus e buscasse se encher do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse ter uma visão diferente daquela que eles estavam nutrindo, daquela que elas estavam desenvolvendo. E quando chega no capítulo 3 dessa epístola, Paulo, ele, de forma muito didática, ele começa a mostrar o quão incoerente era a forma como aqueles cristãos se comportavam. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, e aqueles que têm crianças em casa vão entender também de forma muito fácil, muito clara aquilo que Paulo estava fazendo.
Quando a gente está numa determinada fase da vida, uma criança muito pequenininha, né, muito novinha, a gente tem uma forma de falar, tem uma forma de se comunicar, procura ser mais objetivo. Então, crianças são muito literais, nós não podemos falar coisas de forma muito figurada, usar de metáforas, de analogias, porque elas são muito diretas, né, naquilo que entendem, na forma como entendem. Mas, à medida que vão crescendo, né, o grau de complexidade na comunicação acaba sendo viabilizado, elas já suportam, né, informações mais complexas, desenvolvem a capacidade de abstração. Então, Paulo ele está comparando os cristãos de Corinto a crianças que pararam no seu desenvolvimento. E ele não só compara a crianças, mas ele diz que aquelas pessoas não estavam se comportando como espirituais, mas como carnais. Então, era mais do que estar na infância. Então, Paulo ele vai mais fundo na sua exortação, na repreensão àquelas pessoas e mostra que a forma como eles estavam se comportando, se dividindo em facções, algumas pessoas dizendo que eram seguidoras de Paulo, outras que eram de Apolo, outras de Pedro, né, de Cefas, outras de Cristo. Paulo ele olhava para aquilo e não entendia aquilo simplesmente como partidarismo, mas como um sintoma de algo que tinha uma outra motivação, que tinha uma outra causa. Então, Paulo aponta isso como sendo imaturidade espiritual. Então, aqueles cristãos eram cristãos imaturos. E ele mostra que esse grau de imaturidade os levava a se comportarem como sendo carnais. Mas o que seria isso? O que seria ser espiritual e ser carnal? Quando a gente olha como eu falei, para o capítulo 2, Paulo falava um pouquinho sobre isso. Mas, quando chega aqui no capítulo 3, ele se aprofunda mais nesse tema. Então, pegando um pouquinho, né, carona naquilo que foi dito no capítulo 2, então, o ser espiritual consiste naquela pessoa que teve a sua mente transformada, alguém que olha para o mundo, para as coisas criadas, e não vê simplesmente uma árvore, por exemplo, mas vê vida brotando no solo como sendo um milagre, vê a diversidade de cores, os frutos que são oferecidos, vê a forma como o mar exibe sua força, vê a grandiosidade dos céus, esse infinito profundo dos céus que não tem muros, não tem teto, e o quanto isso aponta para a grandiosidade de Deus. O quanto todas essas coisas mostram o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é criativo, o quanto Deus foi bondoso conosco, não nos dando somente alimento, mas nos permitindo ter prazer ao nos alimentarmos. Então, uma mente guiada pelo Espírito é capaz de olhar para todas as coisas criadas e perceber e chegar à conclusão de que verdadeiramente o homem foi posto num jardim. E que, ainda assim, o homem optou por pecar contra o Criador, contra o idealizador desse jardim. Então, uma mente espiritual ela é capaz de olhar para toda a criação, discernindo tudo isso, mas é capaz de olhar para si mesmo e perceber que a sua natureza, o seu eu foi afetado pelo pecado, foi afetado pela queda. E que a obra de Cristo na cruz no Calvário tem a ver, sim, comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos aqueles que se apropriaram do perdão da obra realizada na cruz. Então, Paulo aponta para isso como sendo a postura, como sendo o comportamento, como sendo a leitura de existência de alguém espiritual. Mas o que é ser carnal? Em contrapartida, Paulo mostra que o homem carnal, o homem e a mulher carnal, não é simplesmente aquele que se entrega a pecados de natureza sexual, porque, comumente falando, quando a gente ouve falar de alguém que é carnal, de carnalidade, acaba fazendo esse tipo de associação. Mas Paulo nos mostra que
A carnalidade vai muito além disso. O ser carnal é alguém que é guiado somente por apetites, por instintos meramente naturais. Então, quando a gente olha para isso, né, sob uma perspectiva carnal, é uma pessoa que entende, uma pessoa que acredita que todas as suas forças, né, tudo que ela deve ser canalizado para satisfazer um único ser, que é ela mesma. A tendência ao egocentrismo, ao egoísmo. Existe um único sistema de valores que ela está preocupada em atender, em satisfazer, que é aquele que nós estamos culturalmente imersos. Então, uma pessoa carnal, ela não tem preocupação na forma como administra, né, os seus bens, aqueles recursos que estão às suas mãos, se ela pode ou não ser bênção na vida de outra pessoa, servir a vida de outra pessoa, mas ela se entrega de forma desenfreada, por exemplo, ao consumo. A gente vê o quanto isso é um mal nos nossos dias. Então, aquele sentimento de prazer que a pessoa experimenta no momento em que ela clica no seu mouse, né, ali no seu smartphone, efetivando uma compra, né, uma transação comercial pela internet, aquela satisfação pelo poder de adquirir algo, de gastar, né, de poder comprar alguma coisa. Então, se entrega a isso, esse consumo desenfreado. A nossa sociedade tem incidido muito nesse tipo de pecado, né, o consumo desenfreado, a satisfação no consumo, o elogio, né, o tapinha nas costas, a coisa de ser reconhecido socialmente, de ser valorizado socialmente a partir daquilo que faz. Então, a inveja, a maledicência, a malícia, a cobiça na lavoura do outro, a cobiça no jumento, né, do outro, a cobiça naquilo que é a terra do outro. Então, Paulo ele está olhando para aqueles dias e percebe o quanto tudo isso cativava o coração daquelas pessoas. Então, e isso aplicado, né, para a nossa realidade, a gente percebe que isso continua sendo uma verdade. Né? Pessoas que são consumidas pela cobiça daquilo que ainda não conseguiram conquistar, sente falta daquilo que não tem e daquilo que não precisa. A roupa do outro, o smartphone do outro, o carro do outro, o cônjuge do outro. Então, Paulo ele mostra para tudo isso, aponta todas essas coisas e mostra o quanto isso evidencia o sentimento carnal. Mas de que forma essa carnalidade é associada por Paulo ao sentimento faccioso? Então, quando Paulo ele olha e percebe o partidarismo dentro da igreja, as pessoas estão reunidas para cultuar a Deus, adorando a Jesus Cristo, mas ainda assim entregam-se a um sentimento de criar facções, de criar grupos dentro da igreja. Então, ele olha para isso e percebe que as pessoas não estavam atentando para o conteúdo daquilo que elas recebiam. Não estavam valorizando o alimento que chegava até elas, mas o meio pelo qual essas pessoas chegavam. O meio através do qual esse alimento chegava. Então, talvez algumas pessoas pudessem estar encantadas com Paulo, por exemplo, por conta da intrepidez com a qual esse grande missionário pregou o evangelho por muitas igrejas, pela sabedoria com a qual ele fazia isso. Ou outras, por sua vez, poderiam estar deslumbradas pela eloquência de Apolo, pela forma como ele fazia uso da sua boa retórica e arrebanhava um outro grupo de pessoas, mesmo sem que ele quisesse, formando esses grupos que eram adeptos, mais adeptos à sua forma de expor o evangelho. Então, Paulo ele chega num determinado ponto da epístola em que ele mostra que tanto ele quanto Apolo não estavam interessados em formar clubes particulares, mas ambos militavam com um objetivo comum, que era o avanço do evangelho. Então, a carnalidade daqueles cristãos ficava evidente
nessa falta de leitura do que realmente significava a obra, o trabalho, o ministério, tanto de Paulo quanto de Apolo. Quando a gente olha para as igrejas em nossos dias, a gente percebe que isso não é um pecado que estava restrito àqueles dias, mas a gente percebe pessoas que, por vezes, migram de igreja em igreja, tentam arrebanhar grupo de pessoas, enfatizando aquilo que para elas é importante e que não necessariamente tenha compromisso com a glorificação do nome do Senhor, o avanço do Evangelho. E quando se sentem frustradas em seus projetos de enaltecer o seu eu, essas mesmas pessoas procuram destruir aquela comunidade, causar divisão naquela comunidade. Então, Paulo aponta o quanto isso é um comportamento típico daqueles que não amadureceram na fé. É um comportamento como de crianças. Quando a gente olha, por exemplo, para os nossos dias, nós ainda estamos vivendo o resquício da grande tensão gerada pelas últimas eleições, pessoas da mesma igreja que, por vezes, por conta da divisão política, se romperam amizades, tiveram relacionamentos estremecidos. E no próximo ano, nós já estamos nos aproximando, né, de mais uma eleição, e a gente começa a pensar, será que nós experimentaremos a mesma coisa novamente? Será que as pessoas se entregarão ao mesmo tipo de pecado, de paixão? Então, Paulo, ele olha para esse comportamento, pessoas que perdem de perspectiva que Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo se entregou no Calvário, a fim de que ele pudesse formar um povo para si, um povo para chamar de seu, caminhando como família. Então, pessoas que são capazes de trazer divisão para dentro da igreja, por conta de ideologias políticas, por conta da simpatia que nutrem por alguns políticos que têm fome por uma fatia de poder, pessoas essas que daqui a algumas décadas nada serão, estarão dentro de um sepulcro. Então, Paulo aponta o quanto esse sentimento faccioso que perde de perspectiva o nosso real propósito de existência enquanto família de Deus, Paulo chama isso de imaturidade espiritual. Então, o homem que é governado por essas paixões, por esses sentimentos, que nutre essa quantidade, essa intensidade de expectativa por aquilo que é terreno, isso evidencia a sua falta de raiz naquelas coisas que são eternas. Então, para essas pessoas, Paulo as chama de carnais. Então, nós devemos olhar para o alerta feito por Paulo em 1 Coríntios e submeter a nossa vida ao escrutínio das Sagradas Escrituras. Paulo, ele não só aponta, né, para o perigo da imaturidade ser ocasião para divisão, para fragmentar a comunidade cristã, como ele também mostra o quanto pode ser duro o juízo do Senhor para pessoas que, de forma inadvertida, acabam atentando contra a saúde da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, para o versículo 11, a partir do versículo 11 do capítulo 3, peço que vocês acompanhem. Paulo diz o seguinte, falando sobre o fundamento sobre o qual a igreja está estruturada. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Paulo ele está apontando para o fato de que, se alguém ousar inserir um outro alicerce além de Cristo, um outro pressuposto para que esse edifício, que é a igreja, possa ser estruturado, Paulo diz que se isso causar dano à igreja, se isso destruir a igreja, o próprio Deus destruirá o autor de tal obra. Então, é necessário que nós levemos isso bastante a sério. É necessário que a nossa relação com a igreja e com aquilo que nós anunciamos, principalmente as lideranças, aqueles que anunciam o evangelho, aqueles que ocupam os púlpitos das igrejas, aqueles que ensinam nas escolas bíblicas, o que você está colocando como alicerce, o que você tem apresentado como base na sua igreja? Você está inserindo algo além de Cristo Jesus? Então, Paulo ele mostra a verdadeira maturidade, a verdadeira sabedoria. Peço mais uma vez que vocês acompanhem comigo a partir do versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, tolo, por assim dizer, algumas versões dizem tolo, para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que Paulo, ao final desse capítulo, ele está fazendo um apelo aos cristãos, ao chamar a atenção daquelas pessoas que existe um grande perigo de ser considerado sábio se o parâmetro para tal sabedoria, para tal avaliação, for o presente tempo, for a presente era. Então, Paulo ele não está querendo com isso que a igreja, que os cristãos se comportem como aqueles que comumente a gente diz que são aqueles que são do contra, né? Que tudo que todo mundo está dizendo, nós procuramos ser contrários. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas se nós valorizamos, né, tudo o que as pessoas que não têm Jesus valorizam, se nós admiramos as pessoas que todas as pessoas que não têm Cristo valorizam, se nós enaltecemos, temos como importante tudo aquilo que as pessoas que não têm Cristo têm como importante, se nós temos como prioridade todas as coisas que as pessoas que não têm Cristo também têm, existe algo de errado nesse tipo de sabedoria. Porque, inevitavelmente, nós nos comportaremos em variadas situações da mesma forma que as pessoas que não têm Cristo se comportam. Então, Paulo diz que, para que nós sejamos verdadeiramente sábios, a nossa conduta, a nossa lógica, em alguns momentos, ela precisa ser incompreensível para o homem natural, para aquele que não tem o auxílio do Espírito Santo. Pensem no exemplo de Zaqueu, lá em Lucas, no capítulo 19. Para aqueles que não estão familiarizados, Zaqueu era um cobrador de impostos, alguém que
pertencia ao povo judeu, pertencia ao Israel, mas estava a serviço de Roma, cobrando impostos dos seus compatriotas. Então eram tidos como traidores. Mas essas pessoas tinham a fama, né, de serem corruptas, né, cobrando impostos e cobrando para além daquilo que era realmente devido. E Zaqueu era um desses homens com muitas posses. Zaqueu talvez fosse tido para aqueles que estavam iniciando no ofício, né, de cobradores de impostos, na coletoria. Talvez Zaqueu fosse tido como um exemplo a ser seguido, por conta do patrimônio que tinha conseguido reunir, por conta do grau de influência que talvez já estivesse na sociedade. Só que, num determinado momento, Zaqueu se encontra com Cristo. Cristo diz que vai comer na casa de Zaqueu, quer ficar na casa de Zaqueu. Por mais que aquilo tivesse sido objeto de acusação, motivo, né, de ser condenado pelos religiosos do seu tempo, Jesus Cristo foi até a casa de Zaqueu. E, num determinado momento, Zaqueu se levanta na mesa e diz o seguinte: metade do que eu tenho hoje eu dou aos pobres, e se alguém defraudei, eu vou restituir. Se alguém eu dei prejuízo, eu vou restituir. Talvez os colegas de Zaqueu, aqueles que também eram cobradores de impostos, tenham olhado para aquilo e chegado à conclusão que Zaqueu estava louco. Não fazia sentido abrir mão do dinheiro que ele tinha arrecadado ao longo da sua vida, o patrimônio que ele tinha constituído. Mas a mente de Zaqueu foi transformada e ele entendeu que fazia muito mais sentido glorificar ao nome do Senhor, sendo justo, do que se agarrar ao vil metal, aquilo que a traça e a ferrugem corroem. Se a gente olha, por exemplo, do apóstolo Paulo, um fariseu respeitado, alguém que tinha recebido boa instrução teológica, alguém que tinha caminhado aos pés de Gamaliel, recebendo instrução de um dos melhores rabinos de seus dias, que perseguia de forma intensa a igreja de Cristo, encarcerando pessoas, consentindo na morte de outras. E, num determinado momento, após seu encontro com Jesus Cristo, após Cristo dizer para ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? A mente de Saulo foi completamente transformada e ele passou a ser Paulo. E ele passou de perseguidor a perseguido por conta da causa do Evangelho. Ele aprendeu o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Imaginem os amigos, os colegas de sinagoga que estavam lá sempre com Paulo, aprendendo, ouvindo do ensino das Sagradas Escrituras, olharem para a conduta, para o estilo de vida que Paulo adotou e não conseguirem entender completamente nada. Acharem que Paulo estava louco por conta das escolhas que passou a fazer, enfrentando as autoridades religiosas, enfrentando, por vezes, o próprio Estado. Tudo para que o nome de Cristo pudesse ser enaltecido, pudesse ser glorificado. Há algum tempo atrás, eu estive num supermercado e eu tive a oportunidade de conversar com uma funcionária do supermercado e tomei conhecimento de um fato interessante. Ela disse estar bastante surpresa pela atitude de um cliente que chegou até ela e pediu para poder pagar por conta de alguns itens que ele tinha comprado no dia anterior, mas que a caixa do supermercado equivocadamente não registrou. Ela demorou algum tempo para poder entender o que estava acontecendo. Ela pensou que fosse algum tipo de queixa, algum tipo de reclamação. E ela pediu que ele explicasse de novo o que realmente ele queria, porque ela não estava compreendendo. E ele explicou, ele falou assim: não, é porque eu passei alguns itens que eram mais pesados, algumas bebidas, e a caixa, isso passou dentro do carrinho, e a caixa não registrou, então eu estou aqui hoje para poder pagar.
e um tanto quanto constrangida naquele momento, ela foi até o caixa e passou, né, os itens, disse que passou os itens para que aquela pessoa pudesse pagar. E aquela pessoa cristã disse que fez isso por conta da certeza de que ela deveria fazer ao outro aquilo que ela gostaria que fizessem com ela. Então, o combustível para agir de tal forma foi o Evangelho. Talvez você diga, não, mas qualquer pessoa honesta deveria agir assim. Sem dúvida, qualquer pessoa honesta deveria agir assim. Mas o espanto da funcionária do mercado mostra que a cultura na qual nós estamos inseridos não está familiarizada com esse tipo de atitude. Então, o espanto dela mostra que o comportamento daquela pessoa é tido como algo incomum, talvez louco para algumas pessoas. Mas faz parte daqueles que tiveram a sua vida transformada. Talvez a oportunidade de lançar-se numa aventura amorosa com uma bela mulher e a negativa para essa possibilidade, em alguns ambientes, seja tipificado como loucura, mas talvez algum homem faça isso por entender que deve ser fiel à sua esposa. Talvez a oportunidade de ganhar propina no ambiente de trabalho para poder favorecer alguns negócios e dizer não para isso seja loucura para algumas pessoas. Mas para aquelas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, isso deve ser natural. Então, Paulo aponta para tudo isso como sendo evidências de uma vida transformada. E Paulo vai mais além. Ele diz que nós, enquanto igreja, devemos viver a partir desses parâmetros, a partir desses pressupostos, e não nos entregarmos à idolatria de homens. Não se glorie em homem nenhum. Então, aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, buscando glória em seguir outros homens, em fazer as escolhas corretas, em abraçar a ideologia certa. Então, Paulo está dizendo, olha só, isso é um grande erro. Porque aqueles que entendem o motivo, o objetivo, o porquê do ministério de Paulo, o porquê do ministério de Apolo, o porquê do ministério de Pedro, eles não seguem essas pessoas, porque vocês não foram dadas a essas pessoas como presentes. Mas eles foram dados como presentes a vocês. Então, quando a gente olha para isso e aplica para os nossos próprios dias, é você olhar para aqueles pregadores, para os teólogos, que mais te causam fascínio, e você não se deixar cooptar de forma completa por eles, como se você tivesse que adorar e enaltecer tudo o que eles fazem, como se eles pudessem se transformar em um ídolo gospel. Mas olhe para estas vidas com gratidão, entendendo que eles são presentes de Deus para que a tua fé seja edificada. Por isso que Paulo diz, tudo é vosso. Pedro é vosso, Paulo, Apolo, tudo é vosso, porque tudo isso são presentes, são instrumentos, são ferramentas que Deus fez uso para que a tua fé fosse edificada. E tudo isso, Pedro, Paulo, Cefas, a vida, a morte, e vocês, tudo isso pertence a Cristo. Então, Paulo encerra esse capítulo mostrando o que deve verdadeiramente ser o arrimo da nossa esperança, onde a nossa fé deve estar estribada, onde o nosso coração deve estar firmado. Então, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas pelas quais você deve ser grata, os pregadores, os teólogos, aqueles que transformaram o seu coração, os músicos, tudo isso entenda como sendo
formas diferentes que Deus usou para que o teu coração pudesse ser alcançado, para que a tua fé pudesse ser fortalecida, para que a tua caminhada pudesse ser pavimentada de forma graciosa. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, a forma como Deus falou através de Paulo, isso deve chamar a nossa atenção para o equívoco que muitas vezes algumas pessoas olham para essa epístola, para essa passagem, e ouvem Paulo falando sobre o fato de que aqueles crentes, os cristãos de Corinto, eram carnais, como sendo uma possibilidade de caminhar no Evangelho, trazendo consigo resquícios, pecados, de antes de ter sido transformado por Cristo. Quando Paulo fala que eles são crentes carnais, não é que isso seja uma possibilidade. Não é que Paulo ele está dizendo que nós podemos viver entregues ao pecado uma vida de relação, de comunhão com Jesus. Seria o mesmo que você ouvir que você, caso você seja um professor, que você é um professor que não ensina, que você é um cozinheiro que não cozinha, que você é um engenheiro incapaz de edificar, de estruturar uma construção, um prédio. Então, o que Paulo está fazendo é evidenciar a contradição que é viver o estilo de vida que aquelas pessoas estavam vivendo sendo cristãos. É um equívoco achar que a vida cristã pode ser vivida numa eterna infância. Então, essa epístola de Paulo a Coríntios, especificamente aqui no capítulo 3, ele é um chamado de atenção àquelas pessoas que têm se conformado com a imaturidade espiritual. Então, nós devemos nos apropriar de todos esses, como Paulo menciona, os pregadores, os meios que Deus tem usado para poder edificar, para poder estruturar a nossa fé, sermos gratos a Deus e caminharmos rumo à maturidade em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, encerrando essa mensagem, eu gostaria de te encorajar a assumir o compromisso de não se deixar levar pela tentação de cair nessas armadilhas que nos fazem comportar-se como crianças na fé novamente. Que o alimento sólido possa ser uma realidade na tua vida. Que você possa ser símbolo, possa ser referência de estabilidade, de firmeza no Evangelho, de consolo, de encorajamento para aqueles que verdadeiramente estão iniciando a caminhada cristã, a senda cristã, a trilha cristã. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós te pedimos que a tua bondade, a tua graça possam livrar-nos, Deus, de incorrer naquilo que nega a tua santidade, nega a vocação que o Senhor nos confiou de vivermos, Deus, vidas santas para poder glorificar o teu santo nome. Deus amado, nós temos vivido dias difíceis por muitos aspectos, tantas tensões, Deus, em diferentes cenários, a saúde, a economia, política. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor possa guardar o nosso coração e que a gente possa caminhar, Deus, de tal forma que o teu nome seja glorificado e que as nossas pegadas por esse mundo possam deixar um rastro de salvação. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós choramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que o anseio, o desejo pela maturidade cristã seja uma realidade na tua vida. Amém.